Bom dia, irmãos. Bom dia, os irmãos já estão conosco. Hoje não teremos na mídia, estamos com problema na internet, mas será gravado e transmitido para quem quiser ouvir mais tarde. Vamos colocar na presença de Deus nesta manhã, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus a semana que terminou, os livramentos. O papai está bem? A Laurinha, o papai dela operou na quinta-feira, né? Está no quarto, está sob controle. Deus está dirigindo a nossa história nessa caminhada. Louvar a Deus porque chegamos, né? Primeiro dia da semana. O domingo é especial porque é o dia que Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, irmãos, vamos falar com Deus. Irmã Janete, ora nesse momento. O microfone está pertinho aí, fala com Deus. Abra esse culto ao Senhor, entregando a Ele tudo que for realizado nesta manhã, que seja para o louvor, glória. Moadão, auxilia a esposa aí, Moadão. Que o Senhor possa fazer a sua obra aqui neste lugar. Oremos em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, nos concede, ó Pai, com vida e saúde, ó Deus. Ó Deus, vem nos abençoar nesse dia. Abençoe, Senhor, todas as áreas do culto. Tu possa estar abençoando cada pessoa que está na frente. Abençoe os irmãos que estão vindo, Senhor, debaixo de Deus cuidado. Ó Deus, seja conosco nessa manhã. Fala conosco, Pai. E que nosso coração, desde já, saindo das nossas casas, está com o coração aberto, para receber, Senhor, a porção da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, dirige, Senhor, nossas vidas, Senhor Deus. Ó Deus amado, eu venho também agradecer, Deus, pela vida do esposo da irmã Deise, ó Pai, que correu bem. Ó Deus, continua abençoando a vida dele. Possa estar falando no teu coração, que ele possa ter uma experiência contigo, ó Deus, para que ele possa, Senhor, receber mais da tua palavra e ver, Senhor Deus, a vida que leva, Senhor, ser com ele. Dirige a vida dele, tem de misericórdia, Pai. Tu venha salvá-lo, ó Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe a irmã Deise, ó Deus, continua abençoando a vida dela, dando força, ó Pai, fortalece, Pai, e toda a família, Pai, que possa estar dirigindo, Senhor Deus. Abençoe também o irmão Miranda, ser com ele, ó Deus. Esses dias completou aniversário, ó Deus, continua abençoando a vida dele. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, ó Deus. Ser com ele, ó Deus, nesta jornada. Abençoe todos, Pai, enfermos, Deus, que possa estar visitando a cada um nesta hora. Aqueles que estão afastados do Senhor, Pai, possa estar trazendo eles, ó Pai, debaixo dos teus cuidados. Pai, dirige a vida dos irmãos, ó Deus. Toma eles nas tuas mãos, Pai. Abençoe aqueles que estão caminhando, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço desde já, para todos e sempre. Obrigada, Senhor Deus, por falar contigo nesta manhã, essa oportunidade, ó Pai. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos colocar em pé um pouquinho, vamos ler a palavra. Daqui a pouco vamos ouvir a palavra. Teremos bastante tempo para ficar sentado e descansar. Vamos lembrar nosso tema do ano, irmãos? Deus chama a igreja para viver. Vamos falar agora? Deus chama a igreja para viver o evangelho em unidade. O tema está baseado em João 17, 23, que diz que eles sejam levados à plena unidade. E hoje pela manhã é justamente isso, a unidade da igreja através da palavra. O texto de hoje está em João 8, 31 e 32. Bom dia, irmão Gerson, para nos ajudar aí. Aqui, bom. Vamos juntos? Então Jesus disse para que crerem nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos,
serão de fato meus discípulos. Vamos junto. Obedecer, vamos lá, forte. Obedecer aos meus ensinamentos. Então, irmãos, nós tivemos essa semana tumultuada no bairro Ano Bom. Isso é fruto daqueles que não obedecem ao ensinamento do Senhor. Quando a igreja obedece ao ensinamento do Senhor, ela obedece, ela caminha na vontade do Senhor. Então, irmãos, nesta manhã, nós seremos confrontados com a palavra. Vamos ouvi-la e guardá-la no coração e praticá-la, né? Passar aos outros. Há uma esperança. Essa esperança está em Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Abra o seu coração, que vamos cantar ao Senhor. E que Deus, através do seu Espírito Santo, fale ao nosso coração nessa linda manhã de domingo, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Vamos, através desse cântico, declarar que o Senhor reine e governe sobre a nossa vida. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Jesus, nós vamos entrar para o nosso momento de intercessão agora. Nós vamos entrar para um momento de gratidão a Deus. Você que é membro da igreja, veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você vai apresentá-lo ao Senhor e pedir ao Senhor: Pai, abençoa, por favor, e em obediência à tua palavra, devolva uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor tem me dado.
E se formos honestos, meus irmãos, o Senhor tem feito muito mais além do que pedimos e pensamos. Você que ainda não é dizimista, experimenta para tu ver. Você está perdendo uma oportunidade de fazer o melhor investimento de sua vida e de experiência própria, hein? Quando for necessário, o Senhor envia os recursos, o Senhor abre as portas, o Senhor nos dá aquilo que estamos precisando. Deus não falha. Mesmo sendo nós infiéis, a palavra do Senhor diz que Ele permanece fiel. E nós vamos estar cantando um cântico agora, meus irmãos. Você que tem algo para colocar diante do Senhor, um pedido a fazer ao Senhor, ou um agradecimento. Você tem reconhecido as bênçãos de Deus em sua vida. Nós que estamos terminando hoje a segunda semana de oração, meus irmãos. 14 dias orando. E para quem entende o que é o jejum, jejuando. E nós vamos continuar, irmãos. Porque o nosso objetivo é fazermos 3 semanas de jejum em oração. 3 semanas, 21 dias de jejum e oração. Podem ter a certeza absoluta, já estou tendo retorno. Algumas pessoas estão entrando em contato comigo: pastor, a porta abriu, pastor, aconteceu isso e assim assado dentro da minha casa, em minha família. Ainda não terminamos. Depois dos 21 dias, se prepare, meu irmão, se prepare para o sobrenatural de Deus. Ele responde, irmãos, e espero no Senhor, né, de que os que estão entrando em contato comigo, meu irmão, minha irmã, você tenha coragem de testemunhar aqui na igreja, para que a igreja seja edificada, para que os irmãos sejam motivados, incentivados, para que eles creiam de que é verdade. Quando clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, Ele nos responde, faz muito mais além do que pedimos e pensamos. Então o convite está feito em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o próximo cântico, e logo após o cântico estaremos orando, e aí passaremos a palavra para o pastor Ivan, em nome de Jesus. Louvemos a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei.
junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, exaltado é o nome do Senhor. Ó Deus, olha para o coração do teu povo aqui nesta igreja, olha para as famílias desta igreja, Senhor, olha para os casais desta igreja, Senhor, olha para os nossos filhos, Senhor Deus, os filhos dos nossos filhos, ó Pai, olha para a nossa descendência, olha para as crianças desta igreja, Senhor. Temos pedido a Ti, ó Deus, para que haja libertação, restauração, transformação, cura, as enfermidades físicas, Senhor, as emocionais, ó Deus, que sejam tratadas pela Tua palavra e pela oração, pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos salvação. Dê oportunidade aos nossos filhos, ó Pai, às nossas crianças, ó Deus, aqueles que ainda não nasceram de novo, de terem um encontro contigo, ó Pai, de nascerem, ó Deus, sendo ministrados pelo Teu Santo Espírito, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, nós os apresentamos ao Senhor dentro da igreja. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor dentro da igreja. Em obediência à Tua palavra, apresentamos os nossos filhos ao Senhor. E não queremos eles distantes de Ti. Espírito Santo de Deus, visita-os nesta hora, quebra as cadeias, quebra os grilhões em volta do coração dos nossos filhos, ó Pai. Ó Deus, muda a história deles, revele-se a eles, ó Pai, traga-os para a Tua presença, traga-os para o aprisco santo do Senhor, convencidos do pecado e convertidos ao senhorio de Cristo Jesus. Por favor, Senhor, toma os casais desta igreja em Tuas mãos,
repreenda o poder das trevas, ó Pai, os dardos e setas, Senhor, que todas as armas forjadas pelo maligno, lançados contra nós, caiam por terra no poder do nome de Jesus. Sabemos que família é projeto do Senhor, nasceu no coração do Senhor. Pai querido, restaura o casal, Senhor, o cônjuge, ó Pai, os filhos, Senhor, a família. Restaura o físico, ó Pai, a mente, as emoções, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dê saúde, Senhor. Nós queremos saúde, é o bem maior que nós precisamos e queremos, é saúde. Nos dê saúde, para continuarmos vivendo debaixo da graça e do poder do Espírito do Senhor, para continuarmos servindo ao Senhor com toda a nossa força, alma e entendimento. Por favor, olha para o teu povo, Senhor. Aqueles que estão em casa, Senhor, estarão nos acompanhando logo mais. Espírito Santo de Deus, ministra-lhes ao coração o que precisam ouvir e receber da tua parte, em nome de Jesus. Visita, Pai, o Dimas, Senhor, que a mão do Senhor seja sobre ele, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Continue cuidando da irmã Deise, da Lívia, da Laura. Que a bondade do Senhor seja sobre esta casa, a família, em nome de Jesus. Ó Deus, visita a Caroline, o Napoleão, ó Deus, que a mão do Senhor seja sobre eles, ó Pai, e a Liz, meu Deus. Um toque do Senhor, uma palavra do Senhor, e ela despertará. Não há nada impossível para ti. A última palavra que queremos ouvir é a do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Não permita que as palavras dos homens venham nos abalar, nos desestruturar, Senhor. Dá-nos fé, Senhor, ajuda a nossa incredulidade para continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, Senhor, firma os nossos olhos em Ti, o nosso coração em Ti, Senhor, por favor. Abençoa a irmã Nilza, ó Pai, continue a obra que o Senhor iniciou na vida da tua serva, ó Pai, trabalhando, agindo naquelas áreas que precisam da tua intervenção, Senhor. Olha para os irmãos que aqui estão, ó Pai, olha para os pedidos, ó Pai, a oração que eles estão fazendo, Senhor. Nós dependemos de Ti, sem o Senhor nada podemos fazer. Tenha piedade, Senhor, tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos abençoa, por favor, Pai. Obrigado pelas respostas das orações que estamos fazendo aqui nestas semanas, ó Deus, ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito muito mais além do que pedimos e pensamos. Fortaleça-nos, ó Pai. Faltam mais 7 dias, Senhor. Faltam uma semana, Pai. Deus, em nome de Jesus, prepara o coração para aquilo que ainda está por vir. Faça-nos crentes, ó Pai. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor. Repreenda a confusão, repreenda a incredulidade. Faça-nos crentes em Tua palavra. Nós queremos acreditar, confiar em Tua palavra. Espírito de Deus, continua a obra que o Senhor iniciou em nossa vida. Por favor, Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia de nós. Os que estão agradecendo ao Senhor, Pai, louvado seja o Teu nome. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor que nos conhece, sabe dos nossos erros, falhas, dos pecados que temos cometido, Senhor, mas pela Tua bondade, pela Tua graça, mesmo sendo nós infiéis, o Senhor permanece fiel. Converta o nosso coração ao Teu senhorio, por favor, Senhor. Abençoa, Pai, os dízimos e ofertas alçados aqui nesta manhã. Ó Deus, visita a irmã Ana, que completa mais um ano de vida, Pai. Que a bondade do Senhor seja sobre ela, sua casa, sua família. Continua o Teu mover, o Teu agir dentro daquele coração. Prepara-nos, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, ó Pai, através da ministração do pastor Ivan, Senhor. Que ele seja um instrumento
instrumento do Senhor aqui neste lugar, que ele seja usado para o louvor e glória do teu santo nome, ó Deus. Abençoa, Pai querido, por favor, a nossa comunidade, Senhor, os moradores aqui da nossa localidade, ó Pai, que haja paz dentro de cada coração, quebranta-os, ó Pai, repreenda os planos malignos, ó Pai, dos homens, das mulheres, repreenda os planos malignos, ó Pai, contra a tua criatura, o teu povo, ó Pai, a tua igreja. Tenha piedade de nós, guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, que ele seja derramado sobre nós aqui nesta manhã, Senhor Deus, e que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode. Dá-nos a honra, Senhor, o privilégio de ouvirmos a tua voz. É a oração que a tua igreja faz. E abençoa-nos, ó Pai, neste dia. Prepara-nos, ó Deus, para logo mais à noite aqui nos reunirmos em teu nome, para prestarmos um culto ao Senhor, para sermos ministrados pelo Senhor. E abençoa, Senhor, a nossa cantina, Senhor, para a Junta de Missões Mundiais. O Senhor sabe o quanto precisamos alcançar, termos hoje em nossas mãos, para superarmos o nosso alvo, Senhor. Colocamos a nossa vida e esta igreja em tuas mãos. Por favor, Senhor, mesmo não entendendo nós, que seja feita a tua vontade. Que sempre, Senhor, não entendendo nós, mas que seja feita a tua vontade, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar o pastor Ivan para ficar à vontade aqui entre nós, meu irmão, em nome de Jesus. Fica à vontade, meu irmão. Bom dia, meus irmãos. Prazer muito grande poder estar aqui nesta manhã compartilhando das Escrituras Sagradas com a igreja, e que sejam momentos muito agradáveis, porque vividos na presença do nosso bondoso Deus. Nós já temos ali o tema adaptado para essa ocasião, como muitos dos irmãos já devem estar sabendo. Foi uma palavra originalmente dada de forma específica aos professores da escola bíblica dominical, mas como envolve o estudo das Escrituras Sagradas, ele acabou de falar comigo que posso ficar até 1h da tarde aqui. Obrigado, pastor. Brincadeira, irmão. Mas como envolve o estudo das Escrituras Sagradas, é uma palavra que serve para todos, independentemente da função que exerçam. E como todos nós que aqui estamos somos amantes das Escrituras Sagradas, amamos ao Senhor, certamente essas orientações de Deus para as nossas vidas estarão nos auxiliando no sentido de nos aproximarmos mais daquilo que Deus tem separado para que nós vivamos. É uma palavra do Senhor Jesus Cristo para nós, independentemente da faixa etária que nós estejamos, sejamos crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores ou senhoras. Cristo fala ao coração de todos nós, e isso que nós estaremos vivendo aqui nesta oportunidade. Nós temos ali projetado o tema desta ocasião e também a passagem bíblica que serve de base para a nossa reflexão. Coisas que todo discípulo de Jesus deve saber, com base em Mateus, capítulo número 28, versículos 16 a 20. Eu convido você que abra o seu texto sagrado nessa passagem, Mateus 28, de 16 a 20, ou acesse, caso você tenha aí na forma digital, no seu celular, no seu tablet. O importante é que nós tenhamos acesso ao conteúdo da palavra de Deus. E esse texto bíblico será um dos que nós utilizaremos nesta manhã, mas, com certeza, outras passagens também serão consultadas, e eu vou contar com a sua ajuda para que nós possamos ler cada um dos textos que serão mencionados aqui, e assim nós poderemos caminhar dentro do objetivo e cumprir os propósitos que foram estabelecidos para o nosso estudo nesta oportunidade.
Embora todos os irmãos já estejam aí com o texto aberto de Mateus 28, são os versículos finais do Evangelho de Mateus, versículos 16 a 20. Tentar projetar aqui, caso seja possível que os irmãos leiam numa mesma versão. Se não passar aqui, vou pedir para o irmão nos ajudar aí. Tá? Então, vou pedir para o irmão passando aí para nós. Vamos passar versículo por versículo a partir do versículo 16. Vamos ler juntos nessa mesma versão? Depois os irmãos vão voltarem para a sua Bíblia, que a gente vai estar mencionando cada um desses versículos nessa explicação inicial. Vamos ler juntos? Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa passagem é fantástica, muito conhecida, muito lida, muito explicada por diversas vezes. Eu creio que todos aqui presentes já ouviram reflexões bíblicas repetidas a respeito dessas passagens das Escrituras. No entanto, sempre vale a pena nós recordarmos e destacarmos coisas diferentes. Uma das coisas fantásticas da palavra de Deus é que nós podemos ouvir uma explicação diferente de um mesmo texto da Bíblia. Pessoas diferentes, meditando sobre uma mesma passagem, podem nos trazer lições variadas, embora baseadas num mesmo texto. A nossa ênfase aqui, nesta oportunidade, está ligada ao tema, ao título dessa nossa meditação desta manhã. Coisas que todo discípulo de Jesus precisa, tem que saber. Aonde nós tiramos essas palavras que formam o nosso tema desta manhã? O primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 16, já menciona a palavra discípulos. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia. A palavra discípulo é uma palavra muito interessante, porque ela vem do grego matetes, que quer dizer discípulo mesmo, mas também pupilo, aprendiz. Nós estamos aqui refletindo nesta oportunidade sobre coisas que todos os aprendizes de Jesus precisam saber. Eu creio que isso estava na mente dos professores quando pediram, pastor, para que a palavra fosse dada para a igreja toda. Porque não somente os professores da escola dominical são aprendizes, mas todos nós somos aprendizes de Cristo. E nós vivemos para aprender e, como diz o ditado, morremos sem saber tudo. O aprendizado, ele é constante. E nós temos aqui desde criança na escola dominical até senhores e senhoras com seus cabelos brancos ou já sem cabelos, mas que continuam aprendendo, pois o nosso dever é sermos aqueles que aprendem. Nós somos discípulos, ou seja, somos aprendizes. Eu até pensei em botar no tema a palavra coisas que todos aprendizes de Jesus devem saber, mas eu achei melhor a palavra discípulo, porque é um termo bíblico, e então explicar o que significa a palavra discípulo. Mas na raiz da palavra discípulo, que é matetes, está a raiz mat, M-A-T-H. No grego, mate significa o esforço que se empreende para aprender alguma coisa, um esforço. Não será com facilidade que nós aprenderemos alguma coisa. Ouvia de manhã, agora cedo, um podcast de um apresentador de TV que disse que quando ele era jovenzinho, ele queria fazer engenharia.
Só que ele foi reprovado em matemática, em física, em química, coisas de exatas. Como é que ele ia ser engenheiro sem saber fazer cálculo e coisas do gênero? Então ele foi para a área de humanas. Para aprendermos as coisas de Deus, nós carecemos de fazer um esforço. Está na raiz da palavra aprendiz fazermos um esforço. Nessa manhã fria, creio que muitos fizeram um esforço, né, para virem aqui, levantar da cama, né, e chegar até aqui. Mas que esforço é esse, né, irmãos, comparado com o que Jesus passou na cruz por nós, né? Será que isso realmente é um esforço? Se nós compararmos com a pessoa a respeito da qual nós viemos aprender. Mas Jesus, ele então é seguido pelos seus discípulos. Quando viram, o adoraram, alguns duvidaram. E é interessante isso, porque a gente vê que eram os 11. A palavra discípulo, ela às vezes aparece intercambiada também com os apóstolos. Os apóstolos foram 12 que Jesus selecionou dentro dos discípulos, dentro da multidão. Eles eram discípulos também, só que receberam uma função adicional de serem os enviados, os apóstolos. E mesmo dentro desse grupo seleto de 11, Judas Iscariotes já havia, né, se enforcado. Havia os que adoraram e havia os que duvidaram, entre 11. Entre os 11 selecionados. E Judas não estava nem mais ali, né? Dúvida. Seguindo, aprendendo, mas duvidando até da própria ressurreição de Cristo. Nós carecemos constantemente, mesmo estando num grupo que seja mais selecionado de seguidores de Jesus, privilegiados, estamos sempre revendo a nossa fé. Na oração aqui o pastor mencionou, ajuda-nos na nossa incredulidade. Nós somos aprendizes de Jesus, estamos constantemente nos expondo ao aprendizado, como numa ocasião como essa, mas a incredulidade, a dúvida, não é algo que esteja longe do nosso coração. Por isso, a necessidade de estarmos aprendendo mais e mais e fazendo um esforço para isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, verso 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos. Na minha Bíblia está marcado isso aqui. No verso 16 está marcado discípulos, e no verso 18, fazei discípulos. Jesus chama seus discípulos a fazerem discípulos. E isso é uma coisa fantástica, né? Jesus não quer somente que os discípulos atuais dele estejam com eles, mas que façam novos discípulos, façam outros. Olha que responsabilidade que nós temos. Às vezes há alguns discípulos de Jesus que acham que fazem um favor quando vão participar de uma atividade religiosa na igreja. E aqui Jesus está dizendo que a coisa é muito maior. Não é só para você estar presente, é para você fazer novos discípulos, fazer outros. A coisa é muito mais ampla. E de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Aqui está a palavra coisas, que pode parecer um termo estranho, né, para um título de mensagem. Coisas que todos os discípulos de Jesus devem saber. Está aqui a palavra coisas, tirada do próprio texto. Coisas. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Um aprendiz de Jesus, um discípulo de Jesus, é aquele que vai à presença de Cristo,
ainda que com o objetivo sincero de adorar, mesmo que em meio a dúvidas. Recebe de Jesus uma responsabilidade de fazer novos discípulos e ensinar esses novos aprendizes. Então, para eu ensinar, eu tenho que primeiro saber, né? Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Eu tenho que aprender. A responsabilidade, portanto, nossa com o aprendizado, meus irmãos, e co-discípulos, ou discípulos comigo, ela é muito maior do que somente sentar num banco da EBD, ou do manual de treinamento. É eu aprender o suficiente num esforço que eu faço, eu aprender o suficiente para eu poder instruir a outras pessoas. Um dos alunos do seminário, eu sou diretor do Seminário Batista aqui da nossa região, um dos alunos atuais do seminário é funcionário na Companhia Siderúrgica Nacional. E ele é um dos funcionários que instrui pessoas que chegam novas na função. E ele comentou em aula que um dos funcionários foi nomeado para instruir os outros. E ele disse que chegou para o encarregado e falou, mas não é possível, esse funcionário não sabe nem para ele. Ele não tem cuidados nem com ele quando ele exerce as funções. Como é que ele vai ser colocado numa posição de ensinar os outros? Ele não está preparado para preparar outros. Irmão, nós temos também que ter isso em nossa mente, né? A necessidade de nós nos prepararmos para podermos preparar outros. Não é uma preparação que termina em nós mesmos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a autoridade de Jesus para poder nos dar essas instruções. Né? Ele ordena, ele não sugere, né? Ele ordena-nos e nos comanda que nós façamos novos discípulos e em todas as nações. Pela obediência a esse mandamento dos discípulos originais que eu vi nessa palavra, é que a mensagem chegou ao Brasil, porque isso foi dito lá em Israel. E a mensagem chegou até aqui nós, porque houve obediência daqueles originais e de outros que foram feitos como discípulos em todas as nações, até chegar aqui ao nosso país também. E o desejo do Senhor é que nós demos continuidade a essa corrente discipular, nos esforçando para aprender, conhecendo, sabendo todas as coisas, ao ponto de podermos fazer novos discípulos. Irmãos, não nos contentemos somente em aprendermos de tal forma que o aprendizado conclua em nós. Mas o que Jesus nos ensina para que nós aprendamos é que, no sentido de nós possamos multiplicar isso, reproduzir isso para outras pessoas. E, através disso, fazer de forma intencional, para que essas outras pessoas se tornem novos discípulos, novos aprendizes, novos pupilos do Senhor Jesus. Quase que com essa palavra, eu poderia terminar minha parte aqui hoje. Com essa breve reflexão não profunda, nesses versículos finais de Mateus, capítulo número 28, versos 16 a 20. E se nós pudéssemos deixar o tempo nessa manhã com isso em mente. O Senhor chama-nos a sermos aprendizes dele, conhecermos todas as coisas que ele ordenou, não para que esse conhecimento termine em nós mesmos, mas temos um conhecimento dele de tal monta que possamos passar esses conhecimentos para outros, no sentido de que eles também se tornem discípulos de Jesus. E Jesus não nos chama a converter ninguém, porque isso não é capacidade nossa. Ele nos chama a testemunhar, aí sim, a contar. A conversão é obra do Espírito Santo, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não é chamado, eu não sou chamado, ninguém, pastor não é chamado a converter ninguém, nós não temos essa capacidade, mas para testemunhar nós somos chamados. Para falar as coisas que nós aprendemos, então temos que ter aprendido para podermos contar, aí nós somos chamados a fazer isso, e é o Espírito Santo que faz a obra. Então, meus irmãos, a missão ela é muito mais ampla.
ela envolve todas as nações do mundo. A partir de 11, desses 11, todas as nações do mundo. E um chamamento que já havia sido feito lá a Abrão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12. Isso veio ter um ponto marcante aqui, com Cristo ressuscitado, falando aos seus 11, que iriam se multiplicar, e essa mensagem chegaria aqui a nós. O Brasil estava no coração de Deus nesse dia aqui, estava no coração de Jesus. E outras nações que estão no coração do Senhor, que hão de ser alcançadas através de nós. A maior junta missionária dos batistas no mundo é a da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. A segunda é a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Mas hoje há locais onde um americano não entra, porque é mal visto o país em diversos lugares do mundo, mas onde um brasileiro entra. Bota uma camisinha do Brasil, vai para uma praça, daqui a pouco começa a juntar gente. E o brasileiro prega ali. Um país muçulmano, árabe, por exemplo, né? Mas um norte-americano não entra ali. Então, o nosso país está no plano de Deus para alcançar o mundo, não só o bairro aqui, mas alcançar o mundo inteiro. Mas a luz que longe brilha mais forte, é aquela que perto brilha mais forte ainda. Nossos olhos estão lá, e o Senhor quer nos usar para lá. Mas se a nossa luz tiver um foco tão forte que alcance lá, aqui ela vai brilhar muito mais forte. E vai alcançar também a proximidade. É uma responsabilidade que Jesus deu para nós, e já está aqui na nossa Bíblia em Mateus 28, 16 a 20. É uma responsabilidade de cada um que está aqui presente, mas não só de quem está aqui, não, daqueles que vão estar ouvindo a gravação dessa reflexão, e de qualquer discípulo de Jesus em todo o mundo, de todos nós. Nenhum de nós é isento disso. A palavra foi dada para aqueles 11 e para todos os discípulos em todos os lugares. Mas naquela oportunidade que nós conversamos com os professores e demos algumas palavras muito importantes para todos nós, a gente vai seguir aí, que aqui não está passando meu passador de slide, mas o irmão vai nos ajudar lá na sequência do nosso reflexão. Pode ir clicando aí, irmão. Pode dar mais um clique em 2 livros principalmente, claro que além das Escrituras Sagradas, está baseado, ou esteve baseada essa reflexão que fizemos com os professores. Um deles é Professor de Escola Dominical, 24 Segredos, e do Elmer Towns, e o Socorro, sou professor da Escola Dominical, muito mais conhecido ainda, que é do pastor Lécio Dornas, que foi pastor aqui, auxiliar pelo menos em Barra Mansa, na Igreja do Conforto também em Volta Redonda, e atualmente está nos Estados Unidos. Então, esses 2 livros são livros que dão muitas instruções importantes a respeito dessa participação de um instrutor de escola dominical, e com lições para todos nós, que somos todos nós aprendizes de Jesus. Não pode prosseguir aí para nós. Então, essas palestras do professor da IBD, ela foi baseada num tripé, né? O tripé da preparação da aula em si e do pós-aula. E embora sejam instruções para mestres da escola dominical, isso vale para qualquer um discípulo de Jesus, porque o aluno também tem que se preparar para a aula. Ele recebe, já sabe que lição vai ser dada domingo próximo, então ele tem que ter um conhecimento, se preparar, estudar a lição, o texto bíblico, a revista, se for. Ele vai ter a aula em si, ele vai estar presente, e vai ter o pós-aula. O que eu denominei de pós-aula? É a aplicação daquilo que eu aprendi na sala de aula. O estudo não morre na sala de aula, ele há de ser vivido. Aquilo que se aprendeu se vive. Quando a gente pensa nisso aqui, a gente vive num mundo, poderíamos chamar no mundo evangélico, e quem sabe até religioso, cristão, algo que eu identifico como sendo um problema hoje. E eu chamo isso de cultocentrismo. O que é o cultocentrismo? É a igreja cristã está se centralizando no culto.
e as atividades outras perdendo a atenção e participação. Então existe a grande concentração, que é o culto. E outras atividades, muitos cristãos contemporâneos não estão dando muita atenção. O que pode acontecer se isso continuar por gerações? É de que a nova geração que for surgindo se acostuma com isso, e aquela geração anterior, que foi criada com atividades, escola dominical, treinamento, estudos bíblicos, vai passando, e uma nova geração surge, voltada somente para o culto, no templo, no santuário, a grande reunião, e se passando décadas, a geração antiga passar para a glória, e a nova geração for fazendo novos discípulos, que valorizam só o culto, a reunião zona. E aí, se perde o espaço de estudo, de aprendizado, de aula, de preparação. Mais uma vez, mencionando no seminário, um aluno disse, líder de homens da sua igreja, que ele tinha dificuldade de chamar um homem da igreja para orar num culto de oração. Orar. Não, eu não vou não. Eu orar na frente? Eu não. Eu fiquei pensando, tem gente que não está acostumada a ser treinada, não tem ambiente de treinar, porque só vai para o culto para assistir, para ver. Aí não vai numa escola dominical para aprender um pouco mais, não vai no treinamento para exercitar, estar à frente, falar, conversar. Aí quando aparece uma oportunidade, não, eu não. Isso é extremamente problemático, irmãos. A gente tem que formar novas pessoas que vão dar sequência à obra da igreja, que vão ter o conhecimento, que vão aprender, e que vão ter condição de se expor, de exercer liderança, de fazer a obra de Deus. Mas, numa geração cultocêntrica, centralizada no culto, só tem o culto, só vai o culto, a gente pode criar somente assistentes, aqueles que só vão para assistir, para ver, mas que não tem uma participação direta. E é interessante porque uma pesquisa feita se notou que a maioria de oradores de formatura das turmas são pessoas evangélicas. Porque desde pequenininha foram acostumados a estar na frente, falar e não ter vergonha. Então vai para frente lá, discute de formatura, eu vou. E vai e fala para um grupo e não tem vergonha, porque está acostumado a falar num grupo na igreja. Falar num auditório com outras pessoas é bem parecido, então ela vai lá e fala também desinibidamente. Convivendo em ambiente acadêmico, eu vi pessoas formando em área de ciências sociais, trabalha falando na frente. Eu não vou falar não. O cara é universitário e tem vergonha de ir na frente. Fiz o casamento de um médico, ginecologista obstetra. Ele falou assim, ó, pastor, não pede para eu repetir nada, falar nada não. O cara traz uma vida ao mundo e tem vergonha de falar, repetir palavras num casamento. Falar. E a gente pode e deve criar as nossas crianças para que elas tenham essa desinibição, ouvindo a palavra de Deus, falando, conversando. Às vezes a criança vem na frente aqui tímida, né? Na frente do trabalho, para ler uma coisa, gagueja, erra. Mas o que essa criança vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se ela perdeu a timidez de falar para um grupo e estar à frente? Mas ser um líder, não só na igreja, mas na sociedade também. Ela vai ter desinibição, vai na escola, vai falar perante as pessoas. Então a gente tem que incentivar isso, pais trazerem as crianças, exporem as crianças a isso, pensando não só na igreja, mas pensando que ela vai ser um líder na sociedade, que ela não vai ter vergonha de se expor, de apresentar, de falar em público, que ela vai estar acostumada a falar em público na igreja também. Dê essa bênção para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para o seu adolescente, né? Estimule o seu filho jovem. Isso vai ser bênção para ele futuramente, para ele poder se expor perante a sociedade. Então, preparação, aula e pós-aula. O aluno também ele tem essa preocupação. Eu vou estudar, vou me preparar, porque domingo que vem vai estudar e vai ser isso. E não ter conhecimento na hora. O que é hoje? O que a gente vai falar hoje? Não sei. E terminou a aula, acabou o compromisso com o ensinamento das Escrituras? Não. No pós-aula é quando eu vou viver aquilo que eu aprendi na lição. Porque o versículo número 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Eu aprendo e eu
mantenho aquilo comigo para a vida, para que eu não somente tenha para mim informação, mas para que eu possa fazer novos discípulos, novos aprendizes na minha convivência diária. Assisti a um culto da Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, meu pastor na primeira Batista do Rio de Janeiro, e ele concluindo o culto, deu uma palavra que eu achei interessantíssima, pastor, que ele falou assim, estamos encerrando domingo, que é o dia de nos abastecermos. A vida cristã real, na prática, começa amanhã, seria segunda-feira. Começa amanhã. E o perigo é de nós pensarmos que o cristianismo é vivido só no domingo, onde eu tenho as minhas práticas espirituais, de ir à propriedade da igreja, quando na realidade o cristianismo é vivido na prática de segunda a sábado, porque eu estou preocupado em testemunhar e fazer novos discípulos. Aí aquilo que eu aprendi no domingo, eu vivo durante a semana, e no domingo seguinte eu volto à casa de Deus para me reabastecer, para aprender mais, no sentido de poder ensinar as coisas que eu aprendi para os outros. Não termina em mim. Eu convivo com os outros e passo a informação para os outros. Primeiramente, pensando na preparação, né? O que a gente pensou sobre preparação naquela oportunidade? É para o professor da escola dominical, que eu vou preparar a minha lição, que eu vou apresentar, então existe todo um investimento, mas é também para o aluno. Eu não quero chegar no dia da aula como uma tábua rasa. O que vai ler hoje aí? Qual é a lição de hoje? Não, estou me preparando e vou chegar lá para poder debater no bom sentido, argumentar, apresentar meus pensamentos. Ajuda para nós, irmãos, próximo, né? A preparação, ela passa por algumas fases. A primeira delas vamos considerar o texto de Lucas 14, 28 a 33. Essa é uma das passagens que eu falei que a gente ia ler. Aí eu queria convidar você que abrisse. Nessa passagem, Lucas 14, 28 a 33, Jesus fala sobre o construtor e sobre o soldado. O construtor e o soldado. E essa é uma passagem interessante quando nós pensamos em preparação, quer seja para o professor, quer seja para o aluno. O professor se prepara para expor e o aluno para participar. Mas o professor vai falar, está tudo bem. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que, como os crentes bereanos, ver se as coisas realmente são assim, de acordo com as Escrituras. Então, tem que me preparar. Versículo 28 de Lucas 14 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu aprendiz, o meu discípulo. Eu me preparo. Jesus, ele aqui nos ensina esse princípio importante da preparação. Eu vou construir, eu vou ter condição de chegar até o fim, senão eu não vou nem começar. Eu vou para um embate, para um conflito, eu tenho condição de enfrentar o meu adversário a ponto de vencê-lo? Senão, eu já mando lá uma embaixada para pedir condições de paz. É a preparação. O professor tem a responsabilidade de se preparar para apresentar a aula, mas também o aluno se prepara no sentido de ele poder ali expor os seus conhecimentos e contribuir para a participação na sala de aula. Prosseguindo aí, meu irmão, nos ajuda aí. Primeira questão é a preparação espiritual. Como é que eu me preparo espiritualmente? Com paixão pela Bíblia, paixão pelas Escrituras Sagradas. No Salmo 119, no versículo 18, se alguém encontrar aí, pode ler para nós, mas Salmo 119, 18 diz assim: desvendo os meus olhos para que eu contemple
as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tem gente que acha que a Bíblia não tem valor nenhum, né? Mas a Bíblia ela possui maravilhas e tesouros para nós, que os nossos olhos humanos não conseguem perceber, a não ser que o Senhor desvende os nossos olhos. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O diabo ele cega para você não perceber as maravilhas da lei de Deus, mas o Senhor, ele tira a venda. E uma preparação para estudar as Escrituras é essa: Senhor, me prepara espiritualmente, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E quem está falando isso é um servo de Deus, é um temente a Deus. Salmo 119 é um salmo que louva a excelência das Escrituras. Mas ainda assim, essa pessoa que ama as Escrituras, pede ao Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Há muitas coisas que nós não percebemos se nós formos com nossos olhos puramente humanos para as Escrituras. Mas quando o Senhor tira a venda dos nossos olhos, percebemos a maravilha da lei de Deus. O Senhor, quando chama os seus discípulos a fazerem novos discípulos, é no intuito de que esses que já são discípulos tenham os seus olhos desvendados e fiquem tão maravilhados com a lei de Deus que se sintam incapazes de conter isso só com eles, mas que queiram compartilhar com os outros, fazendo novos discípulos. Você ama a lei de Deus? Quando nós amamos a lei de Deus, é impossível nós controlarmos isso só para nós. Nós queremos compartilhar, dizer para os outros que é bom também. Preparação espiritual com a paixão pela Bíblia. Se eu amo as Escrituras, eu vou querer estar onde a Escritura é lida, onde ela é compartilhada, onde ela é ensinada, onde há oportunidade para que o Senhor, por meio de pessoas, desvende os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da lei de Deus. É uma preparação espiritual, né? Sua paixão pela Bíblia. Eu não estou indo só cumprir uma tarefa, senão o pastor vai ficar me cobrando que eu tenho que ir na EBD, senão o professor vai me ligar, mandar um WhatsApp. Eu estou indo porque eu sou, nesse sentido bom da palavra, apaixonado pela Bíblia. Por isso que eu quero estar onde a Bíblia está sendo ensinada. Então não é pesado para mim estar onde a Bíblia é ensinada. Eu não quero ser um cristão cultocêntrico, centralizado só no culto. Quero ser um cristão apaixonado pela Escritura Sagrada. Nesse Salmo 119 mesmo, que a sua Bíblia está aberta ainda aí, ele que é todo um salmo sobre a essência das Escrituras, dos versos 97 até 100, nós lemos assim, Salmo 119, 97 a 100. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Amor à lei de Deus. Eu não tenho tempo para estudar a lei de Deus, a Bíblia Sagrada, porque eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que estudar tanta coisa que é importante, que é isso daqui, teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. É uma sabedoria que eu não vou adquirir em nenhum outro ambiente, mas é uma sabedoria que vem de Deus. Quando eu busco a sabedoria humana, e é importante buscar sabedoria humana, eu sou uma pessoa que estuda e gosto de estudar, em ambientes acadêmicos seculares, mas nesses ambientes, a maioria das pessoas desvaloriza a Bíblia, por se acharem sábios demais. E a Bíblia é alguma coisa pequena, pueril. Mas aqui o salmista diz, os teus mandamentos me fazem mais sábios do que eles. E são meus inimigos, no sentido de serem inimigos da palavra de Deus. A maior sabedoria está nas Escrituras Sagradas,
Porque essa informação aqui, meus irmãos, a gente vai levar para a eternidade conosco. E todo outro conhecimento vai ficar aqui na terra. Mas sobre as coisas de Deus, nós estudamos coisas que vão permanecer conosco na eternidade. E as outras questões são aqui, né? Por melhores que sejam esses outros conhecimentos e úteis para esse mundo, eles vão permanecer aqui. Isso é importante, nós temos para usá-los aqui, mas vão permanecer aqui. Mas os conhecimentos sobre Deus são importantes aqui e vão permanecer conosco para sempre, né? Então, a preparação espiritual para que eu possa estudar a palavra de Deus, eu sou apaixonado pela Bíblia, e não é só por causa da EBD, não. Nos meus estudos também pessoais da Bíblia Sagrada, eu tenho que estudar a Bíblia Sagrada, não como um cumprimento de tarefas, mas porque eu amo, ó quanto eu amo a tua lei. Além de paixão pela Bíblia, também ser apaixonado por influenciar pessoas, né? Influenciar vidas. E a gente volta lá, Mateus 28, né? Fazer discípulos de todas as nações. Então, não somente eu sou alguém que me esforço para aprender para mim, mas eu faço isso preocupado em influenciar outras pessoas a partir do momento que eu vivo e que eu guardo aquilo comigo. Influenciar outras pessoas. Isso é cumprir a vontade de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, nos versos 16 e 17, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz que toda a escritura, ela é divinamente inspirada e útil, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Então, essa palavra é útil, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela instrui em justiça e me prepara para toda a boa obra que tem que ser realizada. Uma ilustração que vai aparecer agora, né? Esse pastor, chamado Bill Greg III, ele é presidente da Gospel Light e é professor da EBD na igreja dele, ele é um presbiteriano. Ele diz uma coisa interessante, vou passar para o irmão para a próxima aqui, né? Olha o que o Bill Greg diz, né? Você não precisa saber tudo quando entra na sala de aula, mas minha oração é que queira tornar-se um professor apaixonado por influenciar outros com a transformadora palavra de Deus. Uma palavra específica, professor, né? Ele tem que ser o sabe tudo, mas tem que ter na mente dele, eu quero influenciar os meus alunos com a palavra de Deus. Não só porque me elegeram lá, eu fui empurrado para dar aula. Vamos embora, gente. Não, eu quero influenciar a palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela Bíblia, eu sou apaixonado por influenciar pessoas. E aplicando para o aluno, né? Eu estou aqui aprendendo, porque o propósito de Deus não termina comigo. Deus me chamou para influenciar vidas. E eu tenho que ter um amor por influenciar pessoas. Uma paixão por isso. Porque esse é o chamamento de Deus para a minha vida. Não termina com você, meu irmão. Não termina em você, meu. Você é parte do processo de Deus para a sua vida. Não termina com você, eu estou satisfeito que eu aprendi. Fui na EBD, aprendi, li a Bíblia em casa, aprendi, não. É para você influenciar outro. Quando a gente pensa assim, o nosso horizonte se expande, né? Caramba, que responsabilidade que eu tenho. Não acaba comigo. Prossegue para influenciar outros. E se o Senhor tiver um crente que tem isso no coração, se o Senhor tiver um grupo, tiver uma igreja apaixonada pela Bíblia e apaixonada por influenciar pessoas, isso vai mudar a história dessa vida, desse crente, dessa crente e dessa igreja também. Que essa igreja possa ser a segunda igreja batista em Barra Mansa. Prosseguindo aí, meus irmãos. A preparação espiritual, próximo ponto. O ensino eficaz começa de joelhos. Para eu ensinar os outros e coisas de Deus, eu tenho que ter na minha mente que isso não é um negócio só humano, não.
eu aprendi, eu fiz um seminário, eu fiz um curso lá, eu aprendi bastante, eu tenho diversos livros na minha estante, então eu vou ensinar os alunos. Irmãos, isso é uma coisa de Deus. Então você vai ter que botar o seu joelho no chão para você ser boca de Deus para os seus alunos. E você vai estudar as Escrituras Sagradas, está no ambiente onde ela vai ser aprendida. Não, eu sou um cara capaz para caramba, eu sou estudioso. Eu sou uma moça que eu sou chapa quente, o negócio de Bíblia aí. Não. É uma coisa espiritual. Então você vai ter que dobrar o seu joelho para você poder receber o entendimento de coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Porque pode até haver um orgulho, meus irmãos, até no meio cristão. Né? Eu sei muito, eu fui criado na igreja, eu tenho condição de aprender. Mas, se a gente ler na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, Tiago dá uma palavra muito importante. Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, encontrou aí? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se lhe é concedida, peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A gente conhece a história do sábio Salomão, né? Que ouviu de Deus a seguinte colocação: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Imagina você ouvir isso de Deus. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Irmãos, o que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Eu não sei o que eu pediria para Deus, não, se Deus falasse para mim assim, cara a cara, né? O que você quer, ô Ivan? Pede o que você quer que eu vou te dar. Salomão pediu sabedoria. E recebeu ao ponto de ser considerado o homem mais sábio de todos os tempos. Mas eu também posso fazer isso hoje. Aqui, Tiago está dizendo. E a dada. Mas eu não sei, peça sabedoria a Deus, Ele vai lhe dar. Então, você e eu podemos pedir a Deus sabedoria e Ele vai nos dar para as circunstâncias diversas da vida. Sabedoria que não é a acumulação de informação secular, não. Sabedoria no sentido de discernimento das coisas de Deus. Um dos principais dons espirituais que mais a Igreja de Cristo carece hoje é o dom do discernimento espiritual. Porque há pessoas fazendo até a obra de Deus na carne, sem discernir espiritualmente. Mas a Bíblia fala sobre essa sabedoria, que é esse entendimento que vem dos céus, né? E Salomão falou muito sobre sabedoria, né? Sobre a importância da sabedoria. E falou que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, a reverência, o respeito ao Senhor. Por isso que o ensino eficaz e o aprendizado eficaz começam de joelhos. Senhor, eu não sei, eu não quero interpretar isso na carne, de acordo com o ser humano, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, porque essa informação não vai terminar comigo, o Senhor me chamou para influenciar vidas, então me dá condições de aprender aquilo que é o devido, de acordo com a orientação do Senhor. O próximo ponto, ele vai ficar para o final, que é o testemunho fora da sala de aula. Vai entrar lá no pós-aula, mas já estamos dando uma indicação que isso também é preparação espiritual. É muito fácil ser um excelente professor ou aluno dentro da sala de aula, dentro do ambiente da igreja, dentro das 4 paredes da igreja, mas a vida cristã real começa amanhã. E o meu testemunho vai mostrar se realmente eu aprendi e apreendi, internalizei, guardei aquilo que eu ouvi nas instruções. Nós estamos tendo várias instruções aqui, né? E vai ser fácil quando acabar a aula cumprimentar, dizer aleluia, glória a Deus, no meio onde só tem religiosos. Mas a demonstração de que se aprendeu isso aqui, que a gente está conversando hoje, é amanhã. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Aí que a gente vai mostrar realmente que internalizou isso que a gente está batendo papo aqui hoje. Há uma preparação espiritual, mas também é uma preparação que ela é acadêmica. E é o próximo item que a gente vai ver aí também em amarelinho, né? As fontes que eu vou estar utilizando, né, para eu preparar uma aula e para estudar para a aula. A gente se contenta só com a revistinha, não receber a revistinha e eu vou ler a revistinha. Mas a revistinha é um resumo, né, da profundidade enorme que se tem para estudar sobre aquele tema. Então tem que ter acesso a fontes. Principalmente a Bíblia Sagrada, ela é minha fonte, mas eu tenho que ter acesso a outras fontes. Na última carta que Paulo escreveu, 2 Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, e no versículo 13, pastor, mas ainda tem Tito depois, e tem Filemão depois. Aqui está numa ordem lógica, mas na ordem de composição, 2 Timóteo foi a última que Paulo escreveu. E é nessa que ele vai dizer, né, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça está me aguardando, eu estou sendo oferecido por libação. Mas no verso 13 desse capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, quando vieres, Paulo estava preso em Roma, por causa da pregação do Evangelho. Quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo envelhecido, Paulo preso, mas Paulo ainda querendo estudar, ainda querendo aprender, querendo conhecer mais, crendo que o Senhor daria, de alguma forma, libertação para ele poder pregar para outros, para ele fazer mais discípulos. Então, traz para mim os livros, traz os pergaminhos, eu quero continuar estudando, mesmo estando preso, envelhecido, nesse inverno aqui, traz a capa, para me cobrir do frio, mas também traz os livros e os pergaminhos que eu quero continuar aprendendo. Um Paulo preso, idoso, vendo que a morte se aproximava, mas querendo continuar tendo acesso a fontes para aprender mais de Deus. Seus cabelos estão brancos, você está sem cabelo, não importa, continue aprendendo, porque Deus vai influenciar vidas, outras pessoas através de você ainda. Paulo não perdeu a paixão pela Bíblia com o avançado do tempo. E você ainda pode. Tem acesso à fonte, né? O professor da EBD, não se contente só com a revistinha, ficar lendo a revistinha na aula. Você foi chamado para se preparar bem, academicamente, inclusive, além de espiritualmente, para poder ensinar os outros. Influenciar vidas. E o aluno também, né? E hoje ser professor é um desafio, né? Porque com o celular a pessoa tem acesso a tudo ali. No celular você pode pegar tudo, dicionário bíblico, comentário bíblico, e ficar na sala de aula até. Mas é isso aqui não, é isso mesmo, vi aqui. E o professor mais ainda, né? Tem que se preparar melhor ainda para dar aula. E o aluno tem condição de se preparar também antes, né? Pode ter acesso a isso, aquela informação, e poder ir lá, chegar na aula e contribuir, e fazer a aula ser agradável, né? Suas fontes. Mas também preparar o seu esboço, porque o tempo que a gente tem em sala de aula, na verdade, ele é reduzido, né? Então, a gente tem que concentrar ali e saber o que é que eu vou falar de ponta a ponta. É interessante que Lucas, ele não saiu escrevendo o Evangelho de qualquer maneira, ele pesquisou e ele preparou o que ele ia falar. Os 4 versículos iniciais do Evangelho de Lucas nos demonstram isso. Em Lucas capítulo 1, de 1 a 4, Lucas ele apresenta que ele se preparou para escrever o Evangelho. Não foi recebendo de Deus e escrevendo como se fosse uma psicografia, não. Ele pesquisou, ele organizou o que ele ia falar. Lucas 1, de 1 a 4, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram dele testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das
verdades em que foste instruído. Nós temos na nossa Bíblia 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Lucas diz que houve muitos que empreenderam fazer uma narração coordenada dos fatos sobre Jesus. Muitos. Mas para nós chegaram 4, que são evangelhos chamados canônicos, estão na Bíblia. E ele fez uma investigação acurada de tudo, para depois colocar no papel por escrito. E expôs isso em ordem. Eu tenho um espaço aqui, eu vou organizar o que eu vou falar para mandar para Teófilo. Eu pesquisei muito mais coisa, mas eu coloquei numa ordem e mandei para Teófilo. O professor é chamado, né, a fazer o seu esboço. O que eu vou dar na lição? Nem tudo que nós estudamos, nós falamos. Nem tudo que eu preparei, que eu estudei, que eu vi para esse momento aqui, eu vou falar, porque não tenho tempo. O tempo ele é reduzido. Então tem que acomodar o tempo, tem que preparar um esboço. O que eu posso falar do tempo que eu tenho? E assim também um professor, né? Ah, mas isso é uma pena. Não, o conhecimento que você adquiriu está dentro de você. Embora você não vá expor tudo, mas o conhecimento está contigo. Você não perdeu nada, ele está com você o conhecimento. Numa ocasião apropriada, você vai poder acessar e apresentar. Mas naquele momento ali, é dentro do tempo que você tem. Se o pastor dissesse, pastor Ivan, você tem 10 minutos, eu falo em 10 minutos. Tem 5 horas, então eu vou falar em 5 horas. Tem 1 hora, eu falo em 1 hora. Mas o conhecimento que eu adquiri é muito maior do que aquilo que eu vou apresentar ali. Também o aluno na escola dominical, ele vai aprender, vai ler, vai se preparar. Ele não está sozinho na sala, ele não vai poder falar o tempo inteiro, quem está dando é o professor, mas ele tem o conhecimento ali para ele poder contribuir. Ah, na próxima aula eu não vou falar nada, nem vou estudar para a próxima aula não, porque nem pude falar. Não, você não perdeu. O conhecimento está com você. E aquilo vai aumentar a sua paixão pela Bíblia e a sua condição de ser usado por Deus para influenciar vidas. Não é para eu aparecer na sala de aula que eu estudei, que eu sei. Não é ali. O cristianismo real, disse o pastor Fausto Vasconcelos, é de segunda a sábado. Lá ninguém vai caçar sua palavra, não. Você pode testemunhar à vontade. Você pode falar à vontade. Não, mas tem gente que gosta, graças a Deus que não tem isso na segunda em Barra Mansa, mas tem gente que gosta de aparecer na igreja. E gosta de demonstrar que sabe mais do que os outros na igreja, para dizer que leu, que estudou, que sabe. E aí rouba o tempo dos outros. Mas não é especialmente aqui quem tem que fazer isso. É de segunda a sábado. Aqui a gente contribui, mas a vida cristã real, na prática, é de segunda a sábado. Então, há necessidade da preparação acadêmica também, para a gente poder estar vivendo aí, e através do estudo de fontes e do esboço. Na aula, propriamente dita, quais são as minhas responsabilidades na aula, né? Uma consideração importante é a divisão do tempo. Eu tenho que saber usar bem o tempo. E aí menciono o pastor Lécio Dornas, muito conhecido nosso, que no livro dele, né, Socorro, sou professor da IBD, ele fala sobre isso. A questão não é a falta de tempo, e sim de planejamento. Eu tenho que me planejar para o tempo que eu tenho. Se eu tenho 10 minutos, eu tenho que me planejar para falar em 10 minutos. Se eu vou falar em 1 hora, eu tenho que me planejar para que eu use aquele espaço de 1 hora. Então, o problema muitas vezes não é o tempo, mas é a falta de planejar-me antecipadamente para o tempo que eu tenho para utilizar. E nesse planejamento, eu tenho que considerar alguns fatores na divisão do tempo. Quais são alguns desses fatores? O conteúdo que eu vou estar utilizando, né? O que vai ser ensinado naquela oportunidade? Senão eu posso estar indo para a escola dominical como professor, né, com um tema a apresentar e não mencioná-lo. Porque um aluno chama um assunto de uma coisa e eu me desvio, e quando vê, eu terminei a aula e não falei sobre o tema que era proposto para aquele dia. Então o professor tem que ter o controle disso. E o aluno também saber que não pode fugir do tema e do tempo que tem ali. Ter cuidado com inserções de temas que fogem daquele assunto. Então, o que vai ser ensinado? Tem que saber muito bem isso, tanto o professor quanto o aluno.
E ainda, pensando aí, uma segunda consideração, que seria a letra B aí para nós, é a extensão e tempo, né? O que ensinar dentro do tempo disponível? Tem um tempo disponível. Então, o que eu vou ensinar dentro desse assunto, dentro desse tempo que eu tenho? É claro que os temas são profundíssimos, mas eu tenho um tempo delimitado, e daí eu vou ter que selecionar de acordo com o tempo que eu tenho. E quando nós pensamos em extensão e tempo, na divisão do tempo, qual seria uma divisão que eu poderia fazer para ir apresentando ali o meu conteúdo? Tipo, nosso irmão nos ajudar aí passando na divisão do tempo. A abertura que eu vou dar ao meu estudo, uns 5% do tempo que eu tenho, pode ser 10 minutos, o tempo total, 1 hora ou 2. Uma abertura, que eu vou dar uma introdução, que posso fazer uma oração, posso ter um momento ali de quebra-gelo, para conversar com as pessoas brevemente, não passar de 5 minutos do tempo que eu tenho. Uma segunda parte é a introdução ao tema. Então, tem o tema do assunto, eu vou falar 10% do meu tempo, introduzindo, apresentando qual é o meu assunto do dia. Depois, eu tenho que levar em consideração interpretar aquilo que eu estou apresentando. Tem um texto bíblico, vou trazer uma interpretação do texto. O texto bíblico diz isso. Uma parte que também não pode faltar é a aplicação. Como é que isso se aplica à vida daquele que está ali presente? Às vezes nós falhamos nisso, né? Estudo bíblico não é só informação do que a Bíblia diz. Estudo bíblico é como é que isso se aplica à vida do discípulo de Jesus. Como é que eu vivo isso? Na Bíblia aconteceu isso, mas e hoje, como é que eu vivo isso? Igual nós mencionamos Salomão. Salomão orou pedindo sabedoria a Deus. Eu vou explicar o texto bíblico, que ele ia dirigir a nação de Israel, ele tinha temor, né? Ele poderia pedir vitória sobre os inimigos, poderia pedir isso, aquilo, mas ele pediu sabedoria para poder conduzir o povo, porque o povo era muito grande. Tá? É informação bíblica. E como é que isso aplica para a minha vida, como professor? Como é que aplica isso para a vida do aluno? Como é que eu vivo isso que eu li no texto bíblico de segunda a sábado? Isso é aplicação. E a gente percebe o percentual importante de tempo que deve ser dado para aplicar como é que eu vivo a informação bíblica. Irmãos, numa ocasião, eu vi quando tinha um programa ainda do Jô Soares, programa do Jô, uma entrevista ele fazendo com um crente. E aí, o crente era de uma banda evangélica que parece que a banda tinha parado de cantar música evangélica, está cantando música popular. E ele foi fazendo perguntas para aquele entrevistado. Quando terminou um momento lá, ele falou assim, olha, mas você não vai cantar mais música evangélica, você é crente? Ele foi falando, quando chegou a terceira vez, ele perguntou, você fez igual, o Jô Soares falou, você fez igual a Pedro, você negou a Jesus 3 vezes aqui. Então, o Jô Soares, que não é crente, mas que conhece as Escrituras, ele é uma pessoa culta, e dentro da cultura está a conhecer um livro sagrado, de uma religião importante como é o cristianismo, ele conhece a informação, mas ele não vive aquilo, ele não aplica a vida dele. E você? A gente não quer só receber informação bíblica, o conteúdo. Eu quero ver como é que esse conteúdo, essa informação, é aplicada na minha vida. E o professor tem essa responsabilidade, o pastor tem essa responsabilidade. A gente expõe a informação bíblica e também faz a aplicação. A partir disso que aconteceu nas Escrituras, eu devo viver assim, 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 no dia que se chama hoje. Então a gente participa dos momentos de estudo da Bíblia, quer seja num culto, numa lição de escola bíblica dominical, quando a gente lê a Bíblia pessoalmente na nossa casa, nosso estudo pessoal, não só para receber a informação, mas para termos formação, ou seja, sermos formados, forjados de acordo com o conhecimento das Escrituras. Antigamente, os crentes eram chamados de Bíblias, né? É o Bíblia. Porque portavam fisicamente o exemplar físico das Escrituras Sagradas andando pelas ruas, não é o Bíblia. Porém, mais do que isso,
Nós somos chamados a sermos Bíblias vivas, ou seja, aqueles que aplicamos a Bíblia na nossa vida. Não somente conhecemos a informação, mas somos formados por essa informação. É a aplicação. E, finalmente, a conclusão, 15%. Revendo aquilo que nós vimos, introdução, interpretação, aplicação, e à luz disso concluímos que, aí é a nossa conclusão. Terminou isso, quer seja 10 minutos, quer seja meia hora, quer seja 1 hora, 2, tentar observar esse percentual. Então tem que ter uma preparação, não é só pegar a revistinha, chegar aqui na hora e ficar abrindo e lendo, né? Então isso demanda uma preparação anterior, né? Como disse o pastor Lécio Dornas, não é questão de tempo, mas de ter se preparado para o tempo que se tem. Pensando aí na aula, né? Seguindo aí, meu irmão, nos ajuda aí que a gente está caminhando para o final, que é o pós-aula. O pós-aula é um tema também importante. E aí no pós-aula a gente relembra aí uma coisa que a gente viu na preparação, que a gente falou que ia mencionar agora. O testemunho da sala, fora da sala de aula. Isso é pós-aula. Então, fora da aula, a tarefa maior do professor é a de observar as atitudes, comportamento e posturas de seus alunos. Graças a Deus terminei com essa gente, não quero mais saber não. Nem um procuramento. Não. O professor terminou a aula e ele vai estar observando. Será que meus alunos estão aplicando à vida deles o que nós estudamos? Porque esse professor da própria igreja, ele está observando, né, naturalmente. O comportamento, as ações, as atitudes dos alunos. Então a preocupação e a aula não termina dentro da sala de aula, é também fora, é também no pós-aula. É para o professor, mas também é para o aluno, né? Que é a próxima observação aí que vai ser colocada para nós, né? Do fora da sala de aula. Maior tarefa é do professor, que vai observar a postura do aluno, mas o próximo clique aí, por favor, meu irmão, nos ajuda aí. Por coerência, o professor também, ele é avaliado. Isso é natural, né? O professor, ele avalia o aluno, mas também ele é avaliado pelos alunos. Ou seja, há uma harmonia entre o que o professor ensina e o que ele pratica. O professor acabou de dar uma aula sobre paciência. Aí acaba a aula, já está estourando na cantina com os outros. O professor, mas professor, o senhor acabou de ensinar ali isso. Está havendo uma harmonia? E essa é uma responsabilidade muito grande daqueles que ministram, né? Quer seja o pastor, porque a gente fala tanta coisa, instrui os outros, que é natural que as pessoas queiram observar em nós se há uma harmonia entre aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós vivemos, praticamos no dia a dia. Logo, o pós-aula, ele tem uma via de mão dupla, né? Em que aquele que instrui, ele observa nos seus instruídos, mas também ele é observado pela pessoa que ele instruiu. A cada domingo está ensinando, cada domingo uma coisa, 52 domingos no mês, deu 52 lições, se você não faltou nenhum domingo. Olha quanta coisa tem para observar na sua vida, você está sendo coerente. É uma responsabilidade. Mas olha quantas coisas também você pode observar, se está sendo forjado pelo Senhor na vida das pessoas. Se eu tenho paixão pela Bíblia e paixão por influenciar vidas, eu vou ter essa preocupação também com o pós-aula. Eu ensinei, vocês querem praticar ou não? Vocês que se deem um pulo de vocês aí. Não. Eu quero ver o desenvolvimento, né, natural das pessoas com as quais eu compartilhei as escrituras sagradas. Certamente isso também tem os pais com os filhos, de observar isso, e ao mesmo tempo também serem observados pelos filhos. Se está havendo uma coerência entre aquilo que o pai e a mãe ensinam para o filho e aquilo que o pai e a mãe estão vivendo, né? E quando é um pai e mãe que é cristão, ainda tem esse acréscimo, né?
meu pai e minha mãe me instruem, falando que eu tenho que fazer, viver isso assim, mas eles estão fazendo isso? Estão vendo isso dessa maneira? Estão observando esses ensinamentos? É a importância com o pós-aula. Então isso nos leva a sermos gratos a Deus pelo dom das Escrituras Sagradas, mas também nos dispomos a nos submetermos à autoridade das Escrituras Sagradas. Elas são autoridade para nós, né? E eu preciso me submeter a essa autoridade. Estar nos ambientes onde as Escrituras são ensinadas, eu fazer o meu ambiente, nos meus estudos pessoais, estar nos ambientes onde ela é ensinada, no templo, nas salas, união de treinamento, escola dominical, participar efetivamente desse momento de estudo, quer seja como professor ou como aluno, e tendo em mente que isso tudo é consequência de uma preparação espiritual, de uma paixão pelas Escrituras Sagradas, em oração, porque humanamente nós somos pecadores, nossa tendência não é nos dedicarmos a Deus, não é lermos a Bíblia, humanamente nossa tendência não é orarmos, é fazermos tudo o oposto disso, nós somos pecadores. Então eu tenho que fazer um esforço, é a palavra discípulo, né? Matetes, a raiz é mate, eu tenho que fazer um esforço mental para eu aprender, não vai ser algo natural não, meus irmãos. Se você se deixar levar pelo seu natural, se eu me deixar levar pelo meu natural, eu vou ladeira abaixo. Para eu poder crescer, eu tenho que fazer um esforço para eu poder vencer. Porque até para você estar aqui hoje, nessa manhã, seria muito melhor você estar na cama enrolado lá no cobertor, né? Você nem está sabendo nessa hora se o sol saiu ou não, né? Porque no quarto ainda está gelado e a cama ia estar quentinha. Tive um vice-presidente na Igreja Batista em Vasilé, que hoje ele é o pastor lá, pastor Luiz Paulo, que ele dizia no culto lá, que ele dirigia o culto, eu pregava, ele falava assim, irmãos, de manhã, domingo, a cama fica mais quente. E é verdade, não, mais quente do que a semana inteira, de manhã a cama fica mais quentinha. Então tive que fazer um esforço. E assim também na vida espiritual, por sermos pecadores, temos que fazer um esforço, porque nós somos falhos. E percebendo nesse nosso esforço, como nós vimos aqui hoje, que a história não acaba em nós. Não é só eu aprender para eu conhecer. O Senhor quer, através de mim, fazer outros discípulos. E a necessidade de paixão pelas vidas. Paixão para influenciar pessoas. E como eu disse na sequência desse nosso estudo de hoje, né? Se o Senhor tiver um crente, uma crente, que ame a sua lei, ame a sua palavra, e seja apaixonado por influenciar vidas, o Senhor pode fazer muita coisa através dessa pessoa. E se o Senhor tiver uma igreja, um conjunto de servos dele, que ame a sua lei, e que ame influenciar vidas, o Senhor vai fazer muitas coisas através dessa igreja. E que essa igreja há de ser a segunda igreja batista em Barra Mansa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos de conversar sobre esses temas nesta manhã. Nós somos teus discípulos, estamos aqui em muito mais do que aqueles 11 originais que ouviram as palavras de Jesus em Mateus 28, 16 a 20. Mas como eles, e aplicando o texto às nossas vidas, nós somos chamados a sermos teus aprendizes e nos esforçarmos para isso. Porque, apesar de crentes, somos pecadores. E a nossa tendência humana é nos afastarmos da tua vontade para as nossas vidas. Mas o Senhor é aquele que desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua palavra. E apaixonados por ela,
obedecemos a ordem que Jesus originalmente deu àqueles 11, de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor lhes havia ordenado. Senhor, nós recebemos para nós essa palavra, aplicamos à nossa vida. Somos chamados por Ti a ensinar outros a fazer novos aprendizes do Senhor e a ensiná-los a guardar aquilo que o Senhor nos ordenou. Daí precisamos ter essa compreensão, esse entendimento, esse conhecimento. Dá-nos esse conhecimento e ajuda-nos, ó Deus, a replicá-lo, a reproduzi-lo, a compartilhá-lo. Não nos dê, ó Deus, sermos acomodados em mantermos esse conhecimento e aprendizado conosco, mas que possamos compartilhar com outros, pelo amor que temos pelo Senhor, pela Tua palavra e também pelas vidas. E que esta Tua igreja há de ser poderosamente usada pelo Senhor, a partir dessa compreensão dada pelo Teu Santo Espírito. E é em nome de Jesus que oramos, e todo o povo que concorda, diga amém. Amém. Irmãos, misericórdia, estou satisfeito com o que eu ouvi, espero também que a igreja esteja. E é o que eu disse, irmãos, no início, quando começamos a fazer o trabalho aqui na segunda igreja. Não dá para ter diácono que não maneja a palavra. Não dá para ter líder dentro de uma igreja que não maneja a palavra. Não dá para ter líderes, professores de escola bíblica que não manejam a palavra. Porque a nossa vida será guiada pela palavra de Deus. Então faça um esforço. Paulo disse a Timóteo, na segunda carta de Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que saibam manejar a palavra da verdade. Então o desafio para nós, primeiro é carregar essa palavra aqui em mãos. Muitos têm vergonha, porque de segunda a sábado, talvez não vivam o que lhes é ensinado no domingo. Eu tomei uma decisão aqui, irmãos, que o Senhor me ajude a pôr em prática. Acredito que diante do que foi dito aqui, cada um dos irmãos tomaram uma decisão na presença do Senhor. E saibamos que alguém está de olho em nós, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Ivan, muito obrigado. Se o Senhor me levar agora para o céu, vou feliz. Missão cumprida. Se o Senhor me tirar dessa igreja aqui agora, irmãos, eu vou feliz. Missão cumprida. Mas eu acredito que o Senhor tem algo, como diz o pastor Luiz, né? Exponencial para a nossa igreja. Algo diferente, meu irmão. E vai depender de mim, vai depender de você, se não somente manejarmos a palavra, mas se vivermos a palavra de Deus. Em casa, dentro da igreja e fora da igreja, com o intuito de vivermos somente para a glória do nome de Jesus. Pai, obrigado pelo dia, pela vida, pela saúde e principalmente pela certeza da salvação eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, por favor, eu não posso, eu não quero perder o meu tempo aqui neste lugar. Eu não quero ser mais um pastor aqui neste lugar. E quero acreditar que os irmãos não queiram mais um pastor aqui neste lugar. Ajuda-nos, Espírito Santo, a fazermos a diferença. Os nossos filhos dependem de nós também, Senhor. As nossas crianças dependem de nós. Os nossos adolescentes dependem de nós. Os nossos jovens dependem de nós.
Os nossos adultos, ó Deus, anciãos dependem de nós. E a comunidade, ó Pai, depende de nós, o teu povo, a tua igreja. Dá-nos a honra e o privilégio de sermos luz, um luzeiro no mundo em trevas. Dá-nos a honra e o privilégio a nós, ó Pai, de apontarmos o caminho, que é Jesus, para aqueles que estão sem esperança, Senhor, desesperançados. Por favor, Senhor, muda a história desta igreja, muda a história da liderança desta igreja, muda a história dos casais, das famílias desta igreja, muda a história do lugar onde a igreja está inserida. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que já foi derramado dentro do nosso coração, e que as doces, benditas consolações do Espírito do Senhor repousem sobre nós, sobre todo Israel de Deus espalhados pela face da terra. Ser com os irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, aqueles que terão acesso ao vídeo, Senhor. Continue a obra que o Senhor já iniciou também na vida deles. Guarda a nossa saída desta igreja, Senhor. Guarda a nossa entrada para onde formos. Põe a tua mão de poder sobre nós aqui neste lugar. Visita, Pai, os enlutados. Toma os familiares da irmã Cleusaí em tuas mãos, ó Pai. Ajuda, Pai, esta família, Senhor, que precisa do teu amparo. Ajuda os carreteiros, ó Pai. Como precisamos estar intercedendo por eles. Todos aqueles que transitam de um lado para o outro, ó Pai, nas estradas, Senhor, precisam da guarda, da proteção e do cuidado do Senhor. Tenha piedade, ó Pai, dos que estão por momentos difíceis aqui neste momento, nesta hora, Pai, por favor, venha nos confortar com a tua santa e bendita presença e continue a obra que o Senhor já iniciou em nosso coração. É a oração que a tua igreja faz no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Logo mais, às 19h30 estaremos aqui. E não esqueçam, hoje temos um feijão amigo preparado pelo irmão Cláudio. Amém, irmão Cláudio? Então, traga o seu dinheiro para a gente gastar bastante para superarmos o alvo de missões mundiais. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Ivan, mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.